As top 5 ações que mais pagaram dividendos em 2021. E estamos falando aqui de empresas que geralmente não pagam dividendos, tá? São empresas aqui do setores cíclicos. E lembrando que em 2021, o CDI até esse momento, né, início de outubro, acumulou 2,5%. Quando a gente pega essas empresas aqui, a gente está falando entre 7,5% e 10%, ou seja, é uma porrada. Pessoal, também estou deixando uma agenda de dividendos completa de outubro. O link está aqui embaixo, quem quiser se cadastrar é gratuito. E além disso, né, quem se cadastra e recebe essa agenda, todos os meses vai receber aí a agenda de dividendos da Levante. Bom, mas vamos lá, né? Primeira ressalva que eu vou fazer é: nem sempre o presente, né, vai refletir nos anos seguintes, e principalmente quando a gente fala dessa seleção de empresas que pagou altos dividendos esse ano. No topo da lista, Vale e Bradespar, tá? Então quando a gente fala de BRAP, a gente está falando da holding, da Vale, e consequentemente ela teve dividendos aí gordos. Então quando a gente olha aqui para o gráfico dessas ações, né, tiveram uma performance relativamente boa, apesar da recente queda em função de China, tiveram uma relativa alta esse ano, e estamos falando aqui de Vale entregando, né, 10,94% esse ano, né, até o momento, e BRAP 9,7%. E por que, né, essas empresas estão distribuindo e gerando tanto lucro? Bom, quando a gente olha para o minério de ferro, né, ele deu uma porrada esse ano, apesar da queda recente, mesmo nesse nível, né, a Vale, né, é uma geradora de caixa e consegue entregar bons resultados, tá? Então a gente está falando de uma empresa aqui que é cíclica. Quando a gente olha para a Vale, não dá para pensar na Vale como uma empresa pagadora de dividendos de forma recorrente. Longe disso, porque ela depende do preço do minério de ferro. Isso tem uma certa volatilidade, uma ciclicalidade. Não é um player que sempre vai pagar, tá? É que nesse momento específico, quando a gente olha para os resultados, né, vou colocar aqui, né, a geração de caixa da Vale, fortíssima, em função desse nível de minério de ferro. E não existe grandes projetos hoje no mundo de aumento de capacidade de mineração, né? A Vale não está investindo, não está crescendo, porque existe uma certa dificuldade ambiental de se colocar novos projetos, isso no mundo todo. Então o que ela faz? Ela distribui a geração de caixa, né, os lucros, e por isso que a gente vê essa porrada, né? A gente não está falando nem aqui da parte de redução de capital, entre aspas, né, via recompra de ações, que acaba engordando ainda mais esses dividendos, tá? Então aqui, quando a gente pega essas empresas, a BRAP pagou R$ 5,11, né, preço do início do ano R$ 56,41, ou seja, um pouco mais de 9%. A Vale pagou 9,57, preço do início do ano, né, considerando aqui esse valor para a gente pensar na rentabilidade do investimento, 87,45%, 10,9% de rentabilidade, tá? Então foi sim uma porrada. A segunda empresa dessa lista e também não esperada, né, é a Petro. Então quando a gente olha para a Petro aqui, pagando um dividend yield de 8,55 esse ano. Quando a gente olha para o resultado das ações, não teve um grande resultado, muita volatilidade. E por quê, né? Assim como a Vale gerou muito caixa, né, em função da alta da commodity. A gente viu aí o preço do petróleo subindo fortemente, que gerou aumento no preço dos combustíveis, né? Até uma tensão nesse momento em função de política de preços, né? Se vai mudar, se não vai mudar, mas uma pressão popular também, dado os preços aí altíssimos do combustível, seguindo, logicamente, uma política de preço internacional. Mas tudo isso ajudou muito a Petro, né? E quando a gente olha aqui para os dados do resultado da Petro, estou pegando aqui em dólar, tá? Essas empresas é muito mais fácil entender e olhar para elas em dólares. Quando a gente olha para o fluxo de caixa aqui, né, o livre, a gente vê uma geração de quase 15 bi de dólares no primeiro semestre desse ano. Então, as empresas estão distribuindo mesmo. Tem questão de distribuição, né, que o maior acionista é o Estado, e isso ajuda a melhorar o fiscal, tá? Mas não é uma empresa que a gente pode olhar de forma recorrente como uma boa pagadora de dividendos. E eis o ponto, né? O investidor que muitas vezes olha para o curto prazo e olha para a foto puramente, ele vai olhar para algumas empresas de commodities, né, atreladas ao setor de commodities, vendo dividendos altíssimos,
Entretanto, elas devem pagar bons dividendos nos próximos anos? Devem, provavelmente não como este, porque a gente teve aí um não recorrente. E aí quando a gente olha para empresas que são pagadoras, né, de dividendos, ou seja, elas têm um modelo de negócio estável, não são cíclicas, não precisam crescer, não conseguem mais crescer, e que nesse ano e nos últimos 2 anos não pagaram muito dividendos em função da pandemia, por querer poupar caixa, né? Por exemplo, pega os bancos não distribuíram em função de medidas regulatórias, em função de ser um pouco mais conservador nesse momento. E aí muita gente achando que as coisas mudaram. Bom, não mudaram, eles continuam sendo negócios extremamente rentáveis e que geram, né, lucro e que poderiam distribuir, mas por uma questão legal, né, por uma mudança durante esse ano, não distribuíram. E aí simplesmente olhar para esses business chama atenção, não é para pensar que todos esses negócios aqui são empresas para se ter numa carteira de dividendos. É para ter momentaneamente, né? Inclusive a gente fez isso aqui na Levante esse ano em algumas delas, mas não é uma estratégia para se manter por muito tempo. Bom, vamos falar agora da terceira empresa, tá? A gente está falando aqui da JBS, setor de proteína animal. Falei muito sobre o setor durante esses últimos meses, né? E o que nós temos, né? Nós temos um ciclo positivo que começou lá, né, com a questão da peste suína africana, que dizimou grande parte da população de porcos da China e com isso, né, aumentou-se a demanda de proteína puramente de porcos não foi o suficiente e aí começou a aumentar a cadeia, né? A China começou a importar muita proteína, seja ela de porco, seja ela de boi. Tudo isso ajudou essas empresas. Então, quando a gente olha para o setor em geral, a gente vê aí um bom momento, né? Todas elas pagaram muito esse ano. Além disso, dólar, né? São exportadoras, a alta do dólar ajudou bastante. Quando a gente olha aqui para a JBS, né? Ela pagou aqui R$ 2,02, considerando o preço do início do ano aqui R$ 23,66, ou seja, dando um yield aqui de 8,53%, tá? Então, mais uma empresa aí que deu uma porrada esse ano e também gerando fortemente caixa. Quando a gente olha para a quarta empresa do setor, tá? Vamos falar aqui da Minerva, da BIF, pagou 7,59%. Quando a gente olha para a performance da ação, teve muita volatilidade, mas está praticamente estável. E o que a gente pode ver, né, nesse caso aqui é algo bem parecido com o que a gente vê na JBS, né? A JBS é um player muito mais diversificado. A BIF, a gente está falando muito mais de exportação carne bovina, concentrado em Brasil e América do Sul. O JBS tem processados, está praticamente no mundo inteiro, mas foi outro player aqui que gerou fortemente caixa, né? Quando a gente olha para o resultado, inclusive, né, a gente olha aqui, tanto os primeiros semestres de 2020 e 2021, um EBITDA aqui de 2 bi e 2.200 não cresceu muito, porque o resultado, o nível já foi altíssimo em 2020. Então a gente está falando aqui de uma empresa gerando 4 bi, valendo, né, um market cap aqui de 11 bi. Então assim, gerou muito, resultados fortíssimos. E aí não tem necessidade de ficar reinvestindo, não tem uma necessidade forte de capital, consegue distribuir, já que essas empresas passaram nos últimos anos por um processo de desalavancagem, tá, pessoal? Então a Minerva, né, pagou 77 centavos, considerando o preço do início do ano R$ 10,18, um yield de 7,59. Bom, e quando a gente vai para a última empresa, né, para a quinta empresa, estamos falando da Usiminas, pagou um yield de 7,5%. E Usiminas, né, estamos falando de aço, surfou, né? Alta do minério de ferro impactou, né, impacta diretamente o aço. Praticamente 99% do minério de ferro do mundo é utilizado para a produção de aço, seja indústria ou construção civil. A gente viu um processo de restocagem da indústria, né? A gente está vivendo esse processo ainda de restocagem no Brasil e no mundo. Isso demandou aço e aí a Usiminas surfou essa melhora. Ela pagou R$ 1,10, considerando o preço do início do ano, 14,61, 7,5%. E aí, né, o resultado aqui da Usiminas, pegar o EBITDA aqui, um EBITDA de 7,5 contra, nesse primeiro semestre de 2021, contra 760 no ano passado. Então, quase 900% de alta.
a porrada esse resultado. Mas quando a gente pega o histórico da Uzi Minas, ela ficou praticamente entre 2010 e 2018 sem pagar nada, né? Você pega lá os dividendos dela, centavos, não era yield praticamente nenhum, e aí dá uma porrada dessa. Então não é aquele player que você fala, olha, eu vou colocar na minha carteira de dividendos agora para os próximos 10 anos. Não, de longe. Essas empresas, todas elas, né? Vale, Petro, JBS, Minerva e Uzi Minas não são players que são pagadoras de dividendos de forma recorrente, não dá para pensar nelas, colocar numa carteira de longo prazo e esquecer pensando em dividendos, tá, pessoal? Não. São pontos específicos que a gente tenta trazer aqui e agora a gente está analisando aqui os resultados, falei bastante disso no início do ano, estou mostrando aqui o que aconteceu. E pessoal, como falei no início do vídeo, estou deixando um relatório aqui com a agenda de dividendos de outubro, tá? Então, quem quiser baixa, é gratuito. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.